Questão 94 vai dizer o seguinte aqui pra gente, tá? Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica. Se você não sabe, anabólico, você vai lembrar de anabolizante. Anabolizante, você vai lembrar de construção, construir músculo. Então, quando eu estou construindo músculo, é um anabolizante, tá? Catabólico, catabólico tem a ver com quebra. Então, catabolismo tem a ver com quebra. Enquanto o glucagon tem ação catabólica, e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, aqui é uma questão de fisiologia clássica da prova do Enem. Em um caso em que o indivíduo com hipoglicemia, você vai lembrar que hipo é glicose baixa no sangue, glicemia, né? Glicemia é glicose e semia vem do sangue. Então, hipoglicemia é glicose baixa no sangue. Então, quando você pensar aqui em hipoglicemia, você vai pensar que a glicose está baixa no sangue, né? Baixa glicose no sangue, certo? Quando você tiver uma hiperglicemia, logo depois você come, né? Você tem um pico hiperglicêmico ali, né? Aí você, por exemplo, vai ter uma alta quantidade de glicose no sangue, certo? Isso é prejudicial, porque você sabe que pessoas que têm diabetes, né? Elas sofrem com essa desregulação. Pessoa que tem diabetes, por exemplo, uma diabetes tipo 2, tá? Ela tem pouca glicemia no sangue ou muita glicemia no sangue? O que você acha? Essa pergunta é clássica. A prova do Enem, ela pode abordar esse assunto com vocês e dentro de um primeiro momento. E o problema é, quando você não aprofunda, você não sabe essa resposta da maneira mais adequada. Uma pessoa que tem diabetes, ela tem os dois. Como assim, Renato? Ué, porque ela tem um distúrbio fisiológico, tá? Ela tem um distúrbio fisiológico nesse processo ali da insulina, tá? Ou seja, uma pessoa que tem diabetes, ela pode ter momentos de hiperglicemia. Então, quando ela come, a glicemia dela aumenta muito rápido. E quando ela fica sem comer, a glicemia dela baixa muito rápido. Então, por isso que ela precisa tomar um medicamento para estabilizar a glicemia. A glicemia tem que ser estabilizada. É por isso que você vai ver pessoas com diabetes andando com uma bala. Porque às vezes ela pode ter ali, né, a glicemia dela pode cair, rapidamente ela precisa de algum açúcar para repor essa glicemia. Ela tem um distúrbio nesse processo, ou seja, a glicemia dela nunca está adequada. Só com a medicação, a glicemia dela consegue ficar estabilizada. Então não é nem baixa e nem alta. Esse é o grande erro que você tem que cuidar. Então, cuidado. Eu me perguntava muito isso, porque eu tinha um colega meu que tinha diabetes, mas era diabetes tipo 1, tá? E aí eu me questionava por que ele andava com uma bala. Eu falava assim, mas tu não tem diabetes? Não pode comer doce? Ele fala, não, não é assim. Não é que eu não posso comer doce, é porque a minha glicemia não fica estabilizada. Quando eu como, ela sobe muito rápido. Quando eu fico sem comer, eu quase morro. Tá? Ele tem um distúrbio nessa questão de estabilização. Tá certo? É um grande ponto, né? Aí a gente tem dois tipos de diabetes, né? Elevando um pouco mais seu nível, a gente vai ter diabetes do tipo 1, tá? Diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1, ela é uma diabetes autoimune, tá? Autoimune. O que acontece aqui, tá? Essa diabetes, ela destrói as células, tá? Que fazem esse processo de absorção ali da glicose, né? No caso, ela vai destruir essas células de insulina, ou seja, as células do teu próprio corpo destrói essas células. Então, você não consegue fazer esse processo de pegar a glicemia que está no seu sangue, tá? E armazenar ela no fígado. Lembre que dentro de um processo, nós temos aqui o teu sangue, tá certo? Aqui nós temos o sangue, tá? E nós temos aqui o fígado, tá? O fígado. Nesse processo, a gente pega aqui glicose do sangue, né? O açúcar. Então, a insulina, ela pega a glicose do sangue e armazena no fígado. Então, aqui nós vamos pegar a glicose na forma de glicogênio, tá? Glicogênio. Certo? E o glucagon, ele tira a glicose do fígado e devolve, tá? Glucagon. E devolve ele pro sangue, né? Glucagon, tá certo? E aí ele devolve ele faz a quebra desse glucogênio e devolve ali pro sangue, né? Essa glicose. Então ele faz esse processo inverso. Uma pessoa que tem diabetes tipo 1, as células de defesa dela, né, vão atacar essa insulina. E aí, destruindo essa insulina, essa pessoa não tem uma forma adequada, ou seja, ela não consegue, né, fazer esse processo de armazenar essa glicose. Então, ela precisa fazer uma estabilização, precisa tomar um medicamento para isso, tá? Já a pessoa de diabetes tipo 2, devido à alimentação dela, ela cria uma resistência à insulina, tá? Uma resistência à insulina, certo? E aí significa o seguinte, né? De tanto ela comer, o corpo dela começa a criar uma certa resistência. As células aqui que fazem esse armazenamento ali, né, que passam ali a glicose para dentro, a insulina vem carregando, a célula vai criando uma resistência. Fala assim, pera lá, insulina, é muito açúcar. Pô, se dá uma segurada. A tua célula fala assim, ô, insulina, pelo amor de Deus, que é isso? É uma formiga o negócio? É açúcar toda hora, entendeu? Teu corpo vai criando uma resistência à insulina. E aí fala assim, não, dá uma segurada. E tá vindo lá a insulina, né? Vem a insulina aqui carregando aqui, ó. Ó, açúcar. Daí tua célula fala assim, meu amigo, eu já tô fazendo trabalho celular, eu já tô quebrando a glicose, já tá produzindo ATP. Para, que açúcar. Não, é para comer daqui 8 horas. Daqui 3, 4 horas é para comer. E tá vindo a insulina com açúcar. Não, é resistência. Não entra mais insulina, não entra mais açúcar aqui. Chega de glicose.
Já tem glicose demais na minha célula aqui e tal. Aí a insulina fica lá. A insulina fica ali com o açúcar, e o açúcar fica no teu sangue. E aí você tem, ó, aumento de glicemia, né? E aí, Renato, qual que é o problema de eu ter açúcar no meu sangue? Açúcar destrói bainha de mielina, né? Bainha de mielina está relacionada ao sistema nervoso, né? Ali no processo de despolarização elétrica. Ou seja, como vai destruindo os seus neurônios, você tem problemas de sensibilidade, problemas periféricos, tá certo? A pessoa pode ter neuropatia, ela pode ter problema de visão pelo excesso de açúcar no sangue, tá? Inclusive, tem um sintoma clássico de emergência que a gente aprende na medicina, né? Aí você tem uma aula com o doutor, chamado de cetoacidose diabética, né? A pessoa, quando tem uma glicemia lá na casa dos 600, dá um pico gigantesco de 600, a pessoa fica cega, entendeu? Ela fica cega, cetoacidose diabética, de tanto glicemia que tá no sangue dela, né? A gente tem que tratar ali de forma muito rápida para baixar essa glicemia, tá certo? E aí, dentro dos outros pontos, ou seja, glicose muito elevada, o que mais? Ué, tem alguém que faz filtração, sabe? Existe um órgão chamado rim. Esse rim, ele filtra o teu sangue. E nessa filtração, ele faz o quê? Ué, ele tira ali as excretas nitrogenadas, ele filtra a questão de sal, né? Ou seja, o consumo de sódio, açúcar. Ele faz uma reabsorção. Só que quando tem um excesso ali de açúcar, ele vai falar assim, caramba, quanto açúcar é esse aqui, né? E aí você sobrecarrega o teu rim. É por isso que pessoas que têm diabetes, em concomitância, elas tendem a ter hipertensão arterial. Pelo excesso, né? Porque você vai lembrar que hipertensão é parede dos vasos, ou seja, fluido sanguíneo na parede dos vasos. Ou seja, isso pode acontecer tanto pelo consumo de sódio, vai aumentar a pressão, quanto por açúcar, tá? Ou seja, ali o soluto, né? O soluto pode ser sódio, o soluto pode ser o açúcar. O soluto o açúcar vai aumentar a pressão nos vasos, né? Então vai causar isso também. Além disso, né? O açúcar também, ele causa um problema ali no processo de cicatrização, tá? O açúcar, você deve ter escutado falar já que o açúcar é inflamatório, né? Ele atrapalha, às vezes, no processo de cicatrização. Bom, num contexto mais específico, é um pouco de verdade também. Por isso que você vai ver pessoas que têm diabetes nesse contexto perigoso chamado pé diabético, ou qualquer ferida que a pessoa tem não cicatriza muito rápido. Uma pessoa que tem diabetes e não trata de forma adequada, eu já vi isso no hospital muito triste. Pessoas com 25 anos, pessoas com 30 anos, que bateu ali um dedo do pé, e o dedo do pé da pessoa machucou, criou uma ferida, não sarou, a pessoa perdeu o dedo, perdeu o pé. Entendeu? O pé da pessoa apodrece, não recupera, causa necrose, né? Então, por isso que eu digo para vocês que a diabetes, tá? Ela é uma das piores doenças que eu já vi na medicina, tá? Eu já vi várias doenças durante os 6 anos da faculdade de medicina que eu passei. Para mim, a diabetes, ela é uma das piores doenças, tá? Por quê? Porque ela acaba com a tua vida, entende? Ela acaba. Entende? Ela é crônica, ela vai te destruindo aos poucos, ela vai te causando hipertensão, ela vai destruindo teu rim, ela te torna um paciente dialítico, que vai ter que ficar 3, 4 horas no hospital fazendo diálise, ela vai ter que te transformar num paciente transplantado, ela vai causar dor, ela pode causar cegueira, ela corre o risco de você não poder usar mais sapato fechado, entende? Ela inflama, você não pode comer mais as coisas que você gosta, tá? Então, a diabetes ela é uma das piores doenças que tem. E por incrível que pareça, diabetes e hipertensão é clássico, é uma das principais doenças do Brasil que a gente tem, né? A população brasileira é uma população muito diabética, tá certo? Conseguiram pegar? Tranquilo? Então, no caso aqui, ele estimula a utilização do glicogênio, né? Gabarito letra E, mas eu te dei uma grande aula aqui já de muitos outros tópicos, né? Realizar fermentação lática, né? Não. Fermentação lática é um processo que a gente faz muitas vezes anaeróbico, né? Para você que não sabe, a gente pega a glicose e a gente utiliza ela para produzir ali ATP, que é uma moeda energética, quebrando essa molécula de glicose. Quando a gente não tem oxigênio para produzir ATP, a gente pode fazer fermentação lática. Nosso músculo faz fermentação lática, tá? Mas aqui não é o processo do glucagon. Metabolizar aerobicamente glicose. Não, né? Aí a gente é só planta, né? Planta vai metabolizar a glicose, pegando CO2 lá e tudo mais, né? Aqui a gente não metaboliza aerobicamente glicose. Produzir aminoácidos a partir de ácido graxo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente tá falando aqui da glicose, tá falando do glucagon, glicose sanguínea, né? Não tem nada a ver aminoácido, nem com ácido graxo, nem nenhum desses processos aqui. Transformação de ácido graxo em glicogênio. É um cuidado que a gente tem aqui. Ele fala, em caso de indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo o quê? Ou seja, no processo de hipoglicemia, o glucagon, ele pode induzir o organismo a fazer a quebra aqui desse glicogênio para liberar glicose. Existe um outro processo chamado de gliconeogênese, tá? Onde nós temos ali, às vezes, ácidos graxos podendo se transformar em glicose, tá? Então, olha só, existe uma outra ação que o glucagon pode atuar nisso aqui também, tá? Pegando ácidos graxos, tá? Ácidos graxos e transformar um ácido graxo, ou seja, em uma gordura, em glicose. O teu corpo consegue fazer isso, tá? Bizarro, tá? Ou seja, que hormônios podem fazer isso? O glucagon pode fazer essas coisas aqui. A gente vai ter até mesmo cortisol, tá? Você já ouviu falar de prednisona, medicamento prednisona?
Já ouviu falar desse medicamento que incha as pessoas, né? O estresse também libera cortisol, hormônio do estresse. Sabia que o cortisol, ele tem esse potencial de pegar, por exemplo, uma outra molécula, né, que no caso aqui um ácido graxo ali, e transformar em glicose. É por isso que o excesso, às vezes, de corticoide pode levar você a desenvolver uma hiperglicemia, até mesmo a diabetes, pelo uso crônico de corticoide. Mas isso aqui, calma, é só realmente nível medicina que eu tô trazendo um conhecimento de nível avançado aqui para vocês. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.